Eles nos disseram que era apenas um símbolo egípcio, um amuleto de proteção, um simples desenho esculpido em templos e sarcófagos. Mas o que ninguém te conta é que o olho de Horus guarda um segredo muito mais profundo. Um conhecimento ancestral, oculto nas sombras da história, que revela o verdadeiro poder da percepção e da consciência. Imagine um olhar que não apenas vê o mundo, mas que o compreende em sua essência, que ultrapassa as barreiras do visível e se conecta a dimensões ocultas da existência. Esse é o mistério do olho de Horus, um símbolo que não representa apenas a visão física, mas a capacidade de enxergar além das ilusões, de despertar a mente para realidades que poucos ousam explorar. Mas por que esse conhecimento foi perdido? Por que o verdadeiro significado do olho de Horus foi limitado a um simples amuleto, quando, na verdade, ele contém um mapa para os mistérios mais profundos da consciência? Seria possível que os antigos egípcios detinham uma sabedoria que desafiava tudo o que pensamos saber sobre a mente e a realidade? Hoje vamos desvendar esses segredos. Vamos explorar o verdadeiro significado do olho de Horus e sua relação com a glândula pineal, a percepção espiritual e os mistérios ocultos da mente humana. Você está prestes a embarcar em uma jornada pelo conhecimento perdido das civilizações antigas. E talvez, ao final deste caminho, você nunca mais veja o mundo da mesma forma. Muito antes das religiões modernas moldarem nossa visão de mundo, os antigos egípcios já compreenderam algo que a ciência contemporânea começa a desvendar. O poder da percepção vai além dos olhos físicos. O olho de Horus não era apenas um símbolo decorativo, mas uma chave para um entendimento mais profundo da realidade. Na mitologia egípcia, Horus era o deus dos céus, filho de Osíris e Ísis, aquele que derrotou as forças do caos e restaurou a ordem. Durante sua batalha contra Set, o deus da escuridão e do engano, Horus teve um de seus olhos arrancado. Mas o olho foi restaurado por Thoth, o deus do conhecimento e da sabedoria, tornando-se ainda mais poderoso. Essa não é apenas uma história mitológica. É uma metáfora para o processo de destruição e recuperação da consciência. Os exemplos defendiam que o olho esquerdo de Horus representava a lua, a intuição e o inconsciente, enquanto o direito simbolizava o sol, a razão e a percepção objetiva. Juntos, formamos a totalidade da visão, não apenas o que se vê, mas o que se compreende. Esse equilíbrio entre razão e intuição era essencial para alcançar a verdadeira sabedoria. Mas há algo ainda mais intrigante. O desenho do olho de Horus, quando estudado, corresponde exatamente às divisões do cérebro humano e, mais especificamente, à glândula pineal, o órgão que muitas tradições espirituais associam ao terceiro olho, ao despertar da consciência. Os sacerdotes egípcios sabiam disso? Seria essa uma evidência de um conhecimento avançado sobre a mente que se perdeu ao longo dos séculos? O que sabemos é que, com o tempo, esse símbolo foi sendo simplificado e limitado a uma mera representação de proteção e boa sorte. O verdadeiro significado do olho de Horus foi ocultado, enterrado sob camadas de desinformação e misticismo superficial. Mas os antigos sábios compreendem seu poder real, um poder que, se redescoberto, pode transformar nossa percepção do universo e de nós mesmos. O que significa, de fato, exercer além do visível? Para muitos, a realidade se resume ao que os olhos podem capturar. Mas os antigos egípcios sabiam que a verdadeira visão não está nos olhos físicos, e sim na mente desperta. O olho de Horus é um convite para transcender os sentidos comuns e acessar um nível mais profundo de percepção. Se observarmos o símbolo do olho de Horus, perceberemos que ele não foi desenhado ao acaso.
Suas formas possuem medidas exatas que fornecem um conhecimento matemático avançado. Na cultura egípcia, o olho era dividido em 6 partes, cada uma associada a uma fração matemática específica. 1,2, 1,4, 1,8, 1,16, 1,32 e 1,64. Juntas, essas frações totalizam 63, 64, deixando um pequeno fragmento aparentemente faltando. E é aqui que a sabedoria oculta se revela. Os antigos exemplos acreditavam que esse 1,64 ausente representava algo que nunca poderia ser completamente compreendido. Um mistério eterno, uma lacuna que separa o mundo material do mundo divino. Esse conceito ecológico, o que hoje chamamos de percepção limitada da realidade. A ciência moderna sugere que nossos sentidos captam apenas uma fração do que realmente existe. Nosso campo de visão é restrito a uma pequena faixa do espectro eletromagnético. Nossos ouvidos percebem apenas uma minúscula parte das frequências sonoras. Se nosso cérebro filtrar a maior parte das informações ao nosso redor, será que o olho de Horus representa justamente a capacidade de expandir essa percepção? Então vemos um dos aspectos mais enigmáticos desse símbolo, sua relação com a glândula pineal. Oculta no centro do cérebro, essa pequena estrutura é frequentemente chamada de o terceiro olho e é mencionada em inúmeras tradições espirituais. Os antigos episódios, ao que tudo indica, especificamente-la e representá-la através do olho de Horus. Mas como essa ligação funciona? Como um símbolo pode ter uma correspondência tão precisa com uma estrutura cerebral? Isso é o que vamos explorar na próxima etapa. E as respostas podem ser ainda mais surpreendentes do que você imagina. O que aconteceria se pudéssemos ativar o verdadeiro poder do olho de Horus dentro de nós? Esse símbolo não é apenas uma representação artística ou mitológica. Ele carrega um segredo que atravessa os milênios. A chave para o despertar da consciência. Se compararmos o desenho do olho de Horus com um corte transversal do cérebro humano, veremos algo impressionante. A estrutura do olho se alinha precisamente com regiões do cérebro relacionadas à percepção, intuição e consciência. O traço curvado abaixo do olho corresponde ao corpo caloso, a ponte neural que conecta os hemisférios metálicos. Já a pupila e os contornos superiores coincidem com o tálamo e a glândula pineal, o ponto central de nossa percepção interior. A glândula pineal tem sido reverenciada por culturas antigas como a sede da alma, o portal para estados superiores de consciência. Textos védicos falam sobre o Ajna Chakra, o terceiro olho, localizado exatamente na região da glândula pineal. Os alquimistas medievais buscavam a pedra filosofal, frequentemente descrita como um processo de iluminação ligado à ativação da pineal. Até os mesmos filósofos modernos, como René Descartes, acreditaram que essa pequena glândula escondia o maior mistério da existência humana. Mas existe um grande problema. Nossa glândula pineal está, na maioria das pessoas, atrofiada. Excesso de toxinas, estímulos artificiais e condicionamento mental limitam sua função, nos mantendo presos a uma percepção fragmentada da realidade. É como se o olho de Horus dentro de nós estivesse adornado, esperando para ser reativado. Se isso é verdade, então o olho de Horus representa mais do que um simples amuleto. Ele é um mapa para a liberação da mente. Ele nos ensina que a verdadeira visão não vem apenas do que vemos com os olhos abertos, mas daquilo que somos capazes de enxergar com os olhos internos. Mas como podemos despertar esse poder latente? Como podemos aplicar esse conhecimento na prática e ampliar nossa percepção? Essa é a próxima revelação que vamos explorar.
E se você pudesse enxergar além das ilusões? Se você pudesse perceber a realidade de uma forma mais profunda, expandindo sua consciência para além das limitações impostas pelo mundo moderno, o conhecimento oculto por trás do olho de Horus não serve apenas para contemplação. Ele é uma ferramenta prática para despertar a mente e transformar a percepção da realidade. E para isso é necessário compreender um elemento essencial: a ativação da glândula pineal. Desintoxicação e purificação. Glândula pineal, esse pequeno portal para a consciência superior, está frequentemente bloqueada por fatores como alimentação industrializada, poluição e exposição excessiva a ondas eletromagnéticas. Para reverter isso, é necessário reduzir o consumo de flúor, uma substância encontrada na água tratada e em muitas pastas de dente que se acumulam na pineal e inibem sua função. Além disso, adote uma alimentação mais natural, rica em antioxidantes, ajuda a restaurar seu potencial. 2. Meditação e visualização. Os antigos praticavam rituais que induziam estados alterados de consciência, permitindo-lhes acessar o conhecimento além da mente racional. Hoje, podemos aplicar essa sabedoria através da reflexão focada na glândula pineal. Um método poderoso é a meditação com foco no terceiro olho. Sente-se confortável em um local silencioso. Feche os olhos e direcione sua atenção para o ponto entre as sobrancelhas. Respire profundamente, visualizando uma luz dourada ou azul se expandindo nessa região. Sinta essa energia pulsando e ativando sua percepção interior. Frequências e somaciência já demonstrou que isso influencia nossa mente de maneira profunda. Certas frequências, como 963 Hz e 432 Hz, ressoam com a ativação da glândula pineal, auxiliando no despertar da consciência. Isso remete às práticas do Egito Antigo, onde os sacerdotes utilizavam cânticos e mantras para induzir estados elevados de percepção. Sonhos e intuição. Olho de Horus está profundamente ligado ao mundo dos sonhos. Muitos estudiosos acreditam que os egípcios usavam técnicas de incubação de sonhos, onde se preparavam para receber mensagens e visões durante o sono. Para aplicar isso, experimente. Antes de dormir, formule uma pergunta ou intenção. Mantenha um diário de sonhos para registrar seus insights ao despertar. Observe padrões e símbolos recorrentes. Muitas vezes, a verdade se revela nas entrelinhas. 5. Expansão da consciência no dia a dia. O despertar do olho de Horus não significa apenas ter experiências místicas, mas sim desenvolver uma percepção mais aguçada da realidade ao seu redor. Comece questionando padrões, observando detalhes que antes de passarem despercebidos e exercitando a arte da consciência plena. A realidade não é fixa, ela muda conforme sua percepção se expande. Ao aplicar esses conhecimentos, você começa a perceber o mundo de uma forma nova, compreendendo que aquilo que vê é apenas uma fração do que realmente existe, mas há algo mais. Uma última peça do quebra-cabeça que poucos mencionam, e que pode mudar sua visão sobre tudo. E se tudo o que você aprendeu sobre a percepção era incompleto? E se desde o momento em que você nasceu, tivesse sido treinado para enxergar apenas uma pequena fração da realidade, enquanto os verdadeiros segredos do universo permanecessem ocultos naquelas que não sabem onde procurar? O olho de Horus não é apenas um símbolo egípcio. Ele é um lembrete de que há algo além do que nos ensinaram a ver. Ele representa a fusão entre o conhecimento racional e a intuição, entre a ciência e o misticismo, entre o visível e o invisível. Ele nos convida a questionar, a explorar e, acima de tudo, a despertar. Os antigos sabiam que a realidade não é fixa, ela se molda conforme expandimos nossa consciência.
E se existe um segredo que foi deliberadamente esquecido, talvez seja este. Você tem dentro de si o poder de enxergar além, de despertar sua percepção e acessar um nível mais profundo da existência. A pergunta que resta é: você está pronto para abrir seu verdadeiro olho? A jornada não termina aqui. O conhecimento está diante de você, mas apenas aqueles que buscam a verdade podem realmente vê-la.